Existe muito prazer nesse ato simples, mas crucial para as pessoas: comer. Por mais que tenha se adaptado ao longo do tempo, esta é uma cena tão antiga quanto a própria humanidade. Comer traz uma experiência sensorial intensa para as pessoas. Pode gerar uma sensação de conforto, tranquilidade, muitas vezes também uma sensação de culpa. Pois é, comer afeta o humor e pode alterar até o nosso estado de espírito. A gente quase não presta atenção, mas a alimentação define sociedades e povos de todo o mundo. Produzir, distribuir e preparar alimentos estão na base histórica e econômica da humanidade. A própria tradição cristã aponta que Deus delegou ao homem cuidar da terra e alimentar-se do que ela produz. Nos dias de hoje, existem estruturas poderosas que estão de olho na forma como nos relacionamos com a comida. Governos, mídia, autoridades sanitárias, comunidades científicas, todos prestando atenção no modo como nos alimentamos. Se antes as pessoas viviam dieta mais saudável, hoje a preferência é por uma comida industrializada, refinada. Uma mudança radical que provoca apreensão quanto ao estilo de vida das pessoas. A variedade dos alimentos aumentou. Surgiram técnicas de conservação e refrigeração, a vida útil dos alimentos se estendeu e a escassez de comida diminuiu. A fome foi reduzida. Mas surgiu uma outra preocupação para as autoridades médicas: as doenças provocadas pela dieta pobre em nutrientes e com excessiva oferta de calorias. É importante que as pessoas se conscientizem de que o cuidado para com a saúde deve ser tomado não somente depois que a pessoa já alcançou 40, 50 anos de idade e que já tem pressão alta, né? E que já tem a glicose de 115, 120. Além da fartura inédita de comida, a vida moderna trouxe um outro hábito: a falta de exercícios. Se antes o trabalho era braçal, hoje é com o cérebro. As pessoas vivem e trabalham em bolhas comerciais, sejam lojas ou escritórios. Elevador, carro, televisão, computador. São tantas as maravilhas à nossa disposição que levamos uma vida praticamente sem qualquer esforço. Muito embora isso seja sensacional, os hábitos modernos trazem um sinal de alerta que vem chamando a atenção de todo o mundo. A união do excesso de comida com a falta da atividade física é a base do que o mundo conhece por obesidade, um problema crônico responsável por algumas das mais temidas doenças da era moderna. Mas por que tanta preocupação com a obesidade? Especialistas apontam que ela está por trás de graves problemas na saúde das pessoas, como o câncer, o diabetes e a hipertensão. A obesidade é um problema epidêmico hoje no mundo, né? As pessoas, pelo seu estilo de vida, elas estão tornando-se progressivamente mais obesas e, consequentemente, essas pessoas estarão expostas a riscos de desenvolver doenças que são claramente ligadas à obesidade de uma forma muito importante. Então, nós vemos a obesidade como um problema muito sério, um problema que tem que ser encarado de frente desde a infância de um ser humano, né? Modificando os hábitos dietéticos para que esse indivíduo não chegue a tornar-se um indivíduo obeso e, consequentemente, com o risco de desenvolver várias doenças, inclusive câncer. E a obesidade se espalha pelo mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas são obesas, 15% da população mundial. E desse total, 300 milhões estão em países em desenvolvimento, como o Brasil. Por aqui, o IBGE apontou que 17 milhões de brasileiros são obesos, 10% da população. Existe um outro tipo de pessoa que é a obesa. Tem uma história de obesidade desde a infância
da adolescência. Então esse é um caso mais sério. A pessoa normalmente que tem excesso de peso na adolescência não se preocupa muito. Ela se vê gordo e não leva isso a sério. Mas quando começa o sofrimento, as articulações, joelhos, pés, outros problemas correlatos, como diabetes, hipertensão, então a pessoa cai em si e vê que o mal precisa ser corrigido. Eu sempre gosto de pensar que, nestes casos, esta pessoa deveria procurar a raiz, a causa que a levou àquele quadro. Muitas vezes são traumas de infância, ausência, rejeição, problemas que, se não forem resolvidos, poderão ser feitas 1000 dietas. Isso não vai resolver o problema e vai ficar aquele efeito sanfona. O câncer é uma anomalia que assusta pessoas em todo o mundo. Segundo estudos internacionais, a doença causa cerca de 13% de todas as mortes no planeta. Os principais diagnósticos são no pulmão, estômago, fígado, cólon e mama. O pior momento da vida de um indivíduo é quando ele está no consultório e ele vai entregar para o médico o resultado que está em um envelopinho fechado, que é o resultado de uma biópsia. Seja uma biópsia do estômago, uma biópsia da próstata, uma biópsia do cólon, né? E isso pode ser um câncer. Isso é realmente um problema muito sério na vida dos pacientes. Câncer ocorre por alteração do DNA das células. E existem coisas que danificam o DNA das células. Por exemplo, os ingredientes que estão contidos no cigarro, né, a nicotina, o alcatrão e mais de 3.000 compostos químicos diferentes que estão no cigarro. Vários deles são potentes indutores desta mudança no DNA das células da traqueia, dos brônquios, do pulmão, levando a câncer. Câncer na traqueia, câncer nos brônquios, câncer de pulmão. São fatores que modificam o DNA. Um outro exemplo muito interessante e que o grande público não chega a conhecer em profundidade, mas é muito importante que as pessoas conheçam. Câncer de cólon, câncer do intestino grosso, tem uma relação direta com o consumo de gordura de origem animal, com carne vermelha de uma forma muito mais particular. A relação da alimentação com o câncer tem ganhado cada vez mais notoriedade. Não é à toa, diversas pesquisas comprovam que os hábitos dos indivíduos têm mais importância em relação à doença do que os fatores genéticos. Nós somos o que comemos. Esta é a verdade mais objetiva. Você é o que você come. Então, se você come mal, você vai ficar doente. Você terá zero de defesas contra as enfermidades. E esta alimentação que nós vemos hoje, o fast food que está aí, está contribuindo para o enfraquecimento dessa geração. O dado alarmante é da Organização Mundial de Saúde. Em todo o mundo, estima-se que 240 milhões de pessoas sejam diabéticas. Isso representa 6% da população do planeta. Em nosso país, 22 milhões de brasileiros são portadores da doença. A diabetes, por definição, é o aumento, é o acúmulo da glicose no sangue. Esta glicose que deveria estar sendo colocada dentro das células, porque a glicose é o combustível da célula. Só que por um defeito, porque o pâncreas produz pouca insulina, ou por um outro lado, por uma resistência da ação da insulina nas células, essa glicose se acumula no sangue. Então, o paciente passa a ter a glicose alta, né? E isto pode gerar uma série de problemas, complicações as mais diversas, né? Incluindo as complicações infecciosas, né? Um paciente que seja um diabético, ele está mais propenso a desenvolver infecções nas extremidades. Não é tão raro hoje em dia você andar pela rua e ver as pessoas amputadas, né? Com amputação de um dedo, amputação
do pé, a amputação de uma perna, porque às vezes, por esse tipo de complicação infecciosa que ocorre, é preferível perder um membro que perder a vida, né? Então, as pessoas têm que focar na prevenção desta doença, prevenção com estilo de vida. Ingerir menos açúcar em todas as suas formas, né? Primariamente ou especialmente a forma adicionada do açúcar aos alimentos, né? O açúcar de cana, o açúcar refinado, né? Priorizar o consumo de açúcar complexo, como por exemplo o açúcar negro ou melado, né? Mas mesmo assim minimizar o consumo desse tipo de alimento. E ademais cuidar do seu peso. As pessoas têm que tratar de não estar acima do seu peso ideal, porque estar acima do peso é um outro fator que facilita e favorece a aparição do diabetes nas pessoas. Autoridades médicas que tratam da doença sabem a importância preventiva para o combate ao diabetes. Elas tentam conscientizar as pessoas a se livrarem de certos hábitos que sejam prejudiciais à saúde, como ronco, apneia do sono, tabagismo, colesterol elevado, obesidade, pressão sanguínea alta e sedentarismo. Hoje, um paciente diabético é aquele que tem a medição da glicose em 2 momentos diferentes que esteja acima de 125 miligramas por decilitro, né? Ou seja, uma glicose de 126 medida 2 vezes em jejum, em 2 ocasiões diferentes, isso define o paciente como um paciente diabético. A obesidade e o sedentarismo também estão no banco dos réus quando o assunto é hipertensão arterial, conhecida como pressão alta. Estudos apontam que de cada 5 brasileiros, 2 são hipertensos. A Organização Mundial da Saúde estima que 20% da população mundial sofra com o problema. Historicamente, a hipertensão está ligada ao consumo de sódio, ao consumo de sal, na grande maioria dos casos, né? Em algumas situações ocorrerá problemas nas artérias renais do paciente, levando a uma hipertensão, ou haverá algum tumor na glândula suprarrenal do paciente, uma glândula que está acima do rim, que pode levar a uma produção de determinados hormônios que levarão à hipertensão. Esses são casos que são muito menos frequentes. É muito mais frequente que a hipertensão ocorra pelo excesso de consumo de sódio, o excesso do consumo de sal que as pessoas utilizam no seu dia a dia. E, consequentemente, associado a isto, um consumo além do que a pessoa requer para o seu consumo calórico, né? A pessoa se alimenta mais do que ela gasta, então isto vai se acumulando de alguma forma no organismo. A pessoa vai acumulando, pois, energia, vai acumulando calorias e ela, pois, vai ficando acima do seu peso ideal. Gordura e sedentarismo, os pilares da obesidade, uma epidemia mundial. Felizmente, uma condição possível de ser revertida. Medidas simples, que podem ser seguidas agora mesmo. E o melhor de tudo, não precisa abrir mão do prazer de comer, da alegria de viver. É fácil. Vamos experimentar? O emagrecimento deve acontecer de maneira saudável. Não adianta dietas rigorosas, passar fome para emagrecer. O peso perdido vai voltar, geralmente ainda mais do que perdeu. Além disso, vai desequilibrar o seu organismo. Não tem jeito. Para emagrecer de maneira saudável, você deve adotar regras práticas. Ter atividade física regularmente e uma alimentação equilibrada. O problema do emagrecimento é um pouco mais complexo do que as pessoas pensam de maneira geral. O que se vê é dieta, 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 dieta. Cada dia uma dieta de um tipo, dietas desequilibradas que podem trazer problemas às pessoas. A alimentação é um dos fatores mais importantes para a saúde. O cardápio é a aplicação prática dos princípios da alimentação que você vai utilizar em seu dia a dia. Decida adotar um cardápio novo e saudável, confiante e feliz pela certeza dos benefícios para a sua saúde. Siga o cardápio orientado da melhor maneira possível.
Existem alimentos e produtos muito usados e consagrados, mas prejudiciais e devem ser evitados. O ideal seria não usá-los nunca, mas pelo menos que não sejam usados como rotina. Quando o problema é sério e o sofrimento é grande, as pessoas se dispõem mais a realizar as mudanças de imediato. Aqueles que têm a coragem e determinação de mudar alcançam os resultados. Infelizmente, a maioria só se dispõe a abandonar os hábitos errados depois que acontecem os problemas. Infarto, derrame cerebral, câncer, e a solução fica mais difícil ou mesmo impossível. Não espere que os problemas aconteçam para fazer o seu melhor já. A primeira coisa que uma pessoa que tem excesso de peso deveria se preocupar é buscar a causa do seu excesso de peso. Uma pessoa magra que de repente, por descuido, ganhou um pouco mais de peso, deve rever seus hábitos, trocar a alimentação da noite, que normalmente é a maior, porque a pessoa já ficou tranquila, já terminou o dia e o estresse do trabalho, e então se esbalda na comida toda que houver e que aparecer. Então, a substituição do jantar por frutas já é um golpe certeiro para o emagrecimento e com saúde. Ela é muito importante porque quando está ligado à redução de peso, à redução de gordura corporal, ao aumento da massa muscular, então o exercício ele atua diretamente. Mas ele precisa das outras atividades, algumas são coadjuvantes e outras são até principais, para poder formar esse elo forte e você conseguir atingir uma meta. Então, alimentação saudável, sono, relacionamentos interpessoais, atividade física, tudo isso está ligado num grande círculo para que você atinja essa sua meta de ter qualidade de vida, de ter um dia mais tranquilo, de reduzir essas dores no corpo, esse sobrepeso. Então tem que fazer essa ligação, é muito importante. A caminhada é uma das melhores formas de atividade física. Procure praticá-la sem falta e fique certo que colherá maravilhosos benefícios para a sua vida e saúde. Siga as seguintes orientações. A caminhada deve ser praticada de forma rotineira, se possível diariamente e nunca menos de 3 vezes por semana. Inicie com poucos minutos, 10, 15 ou 20 minutos por dia, de acordo com a sua capacidade, e vá aumentando 5 minutos por semana até alcançar 45 a 60 minutos. Quem precisar perder peso deve caminhar pelo menos 1 hora por dia. A caminhada deve ser em velocidade rápida, mas confortável, dentro do seu limite. O esforço deve ser de modo que acelere o coração e a respiração, provoque transpiração e cansaço, mas sem provocar nenhum mal-estar, como tontura, falta de ar e dores. Se ocorrer um desses sintomas, interrompa o exercício. Nos primeiros 5 minutos, caminhe mais lento para fazer um aquecimento. Se você se animou com essas possibilidades para uma vida feliz e um emagrecimento saudável, você precisa tomar alguns cuidados. Primeiramente, essa pessoa precisa ser avaliada. Para qualquer atividade, hoje em dia, nós precisamos fazer uma avaliação. Então, acima dos 30 anos, já é indicado que essa pessoa faça tenha um parecer cardiológico. Então, vá a um cardiologista, a um médico cardiologista, e para que ele tenha a ideia de como está a situação do coração dele, se está apto para fazer a atividade que ele pretende fazer ou não. Além disso, uma avaliação física é extremamente importante para que você consiga ter um direcionamento das atividades de forma qualitativa e totalmente direcionada para aquele indivíduo. Então a avaliação física é o primeiro ponto, junto com a avaliação cardiológica para as pessoas acima de 30 anos e para aquelas que apresentam algum risco cardíaco na família, de parentes mais próximos, pai, mãe, irmão. Então essas são as indicações iniciais básicas para começar uma atividade. Outra opção para atividade física aeróbica é a chamada vida ativa, que significa realizar movimentos na rotina do dia a dia, jogar bola com as crianças, subir escadas e não usar o elevador, limpar o mato do quintal, cuidar da horta, andar a pé e não de carro, andar de bicicleta, ou seja, o tempo da caminhada será substituído por
por atividades com movimentos mais acelerados e intensos, que serão satisfatórias se alcançarem um mínimo de 30 minutos ao longo do dia. O importante de tudo é evitar a vida sedentária. No entanto, o ideal é fazer a caminhada programada. É só juntar sabedoria com informação. Práticas simples como aproveitar melhor a luz do sol, beber mais água, cuidar dos seus relacionamentos afetivos, pessoais, espirituais, tudo isso faz parte de um viver saudável. Mas não é uma receita simples. É um modo de viver que se manifesta durante a vida inteira, trazendo alegria, paz de espírito e saúde. Aproveite!